Fala entusiastas, aqui é a Rica do Rica Tech Zone e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre produtividade. Mas eu não tô aqui para te ensinar você a trabalhar mais ou menos, eu quero falar sobre equipamentos que ajudam a gente a produzir mais. Eu estou falando aqui do monitor portátil Azorpa, esse aqui é o modelo Z3FC. Por que eu falo que produtividade e um monitor extra? Eu sempre tive notebook, sempre gostei do notebook pelo fato de você poder levar ele para qualquer lugar, mas eu sempre senti falta de ter um monitor de apoio, um monitor extra. Até que no meu setup aqui principal, no meu setup aqui de trabalho, eu tenho meu MacBook, é um M3 Max 128 GB de memória RAM, ele tem 13 polegadas. Eu tenho esse monitor grandão aqui, que ele é o meu principal, e depois eu coloquei um outro monitor vertical ali. Então eu faço uma combinação de trabalho entre as telas, então cada tela para mim tem a sua função. Bom, mas eu tenho um problema que é quando eu viajo, viajo eu trabalho constantemente, eu preciso então continuar a minha produtividade em outro ambiente. Então o que eu faço muito é levar meu MacBook e levo meu iPad também. Então eu tenho um iPad Pro de 13 polegadas que eu uso ele como monitor extra. Funciona muito bem. É maravilhoso porque realmente ele funciona como um monitor extra. No entanto, apesar de eu ter um MacBook de 13 polegadas e um outro iPad de 13 polegadas, eu sentia falta ali de ter uma tela um pouco maior. E outra coisa, quando eu usava o iPad com monitor extra, se eu fosse, por exemplo, depois usar o iPad para alguma outra coisa, eu sempre encontrava meu iPad com a bateria lá embaixo no chão. Então, por isso eu decidi então comprar o monitor da Azorpa Z3FC. Ele é muito bem recomendado aqui em outros canais do YouTube. Eu vou usar esse monitor aqui nas minhas viagens e também vou usar ele aqui nos setups que eu monto aqui, nos testes que eu faço aqui de hardware, de equipamento, que eu quero ter um monitor extra com mais qualidade. Bom, antes de começar, a Azorpa ela vem produzindo monitores já há bastante tempo no mercado, vem evoluindo bastante e eu acho que nessa categoria assim de monitores portáteis ela ganhou a liderança. Bom, então vamos dar uma olhada aqui, eu vou abrir com vocês, bora aí pro vídeo. Bom pessoal, então esse aqui é um monitor Azorpa Z3FC. Comprei esse monitor já com estoque no Brasil e paguei nele R$ 793,99. Bom pessoal, o que eu posso dizer desse monitor aqui, só de antemão? Ele é um monitor de 16 polegadas. Então eu vou dar depois as características técnicas quando a gente estiver visualizando aqui o monitor. Só tem especificação aqui do modelo na Z3FC. Bom, aqui a gente tem, então, se ele se propõe a ser um monitor portátil, eles estão enviando junto aqui essa bolsa para colocar o monitor. E dá para ver que ela tem alguma borracha aqui dentro. Esse aqui é um material que simula tipo um couro, um tecido grosso, né? Vem aqui com um bordado Azorpa, bem bonito, um velcro aqui. Eu acho que ao invés de velcro poderia ser um imã, deixaria até mais bonito, mas também não sei se teria algum problema com a tela. Muito bonito, vou deixar aqui de ladinho. E de fato aqui a gente tem então o nosso monitor. Bom, vou deixar ele de lado aqui para a gente ver o que acompanha. Manual de usuário, garantia. Bom, esse aqui é um cabo USB-C com USB-C. Vou tirar o USB-C, também é USB-C, estilo U. Então se você tem um computador, notebook que passe vídeo pelo USB-C, tá aí, você vai poder usar. Aqui a gente tem um outro cabo USB-C, USB-C mesmo. Os cabos muito bem feitos, tipo um tecido trançado, muito bonito mesmo o cabo trançado, ó. Muito bem construído. Vem com esse tira de velcro para você prender o cabo, isso é ótimo. E esse aqui, um cabo HDMI. E o outro lado, esse aqui é um micro HDMI. Imagino que isso aqui seja a conexão no monitor Azorpa. Eu vou deixar os cabinhos aqui de lado. Eu já vou tirar essas tampinhas para a gente depois testar todos esses cabos aqui. Bom, indo aqui para o monitor, bom, pessoal, ele é muito leve. Eu estava achando que ele seria mais pesado. Por quê? Porque a caixa é um papelão muito duro, né? Então eu estava achando que ele seria mais pesado do que de fato ele é, né? O nosso monitor Azorpa é IPS Ultra Wide View Angle, ou seja, isso quer dizer que você consegue ver a tela com qualidade, seja um pouco mais de lado, um pouco mais de cima, um pouco mais de baixo. Geralmente alguns monitores de mais baixa qualidade você precisa estar exato vendo ali na posição correta, né? Porque senão a imagem fica clara. HDR Technology 180 Hz, então esse é um ponto que eu queria também pegar um monitor 180 Hz para ter mais qualidade, para poder testar alguns jogos. 2560 QHD, Ultralight Edge, realmente é muito leve, Type-C, USB-C, HDMI e Ultra Portable. Para você usar esse monitor aqui, você não precisa de nenhum acessório extra, tá? Você consegue basicamente
abrir essa parte aqui e você usa ele. Então, por exemplo, eu consigo posicionar ele para utilizar ele dessa maneira, então não preciso de nenhum acessório extra. Outro ponto interessante também é que eu posso usar ele na vertical, então eu posso deixar ele assim por causa do suporte que tem aqui atrás. Bom, das conexões que a gente tem aqui na lateral, duas portas USB-C, que aqui diz que é um monitor, então talvez é para ligar no computador. Preciso entender aqui como é que fica essa questão de energia, o HDMI, saída de som aqui, mas a saída de som não deve ser muito lá essas coisas. Aqui eu tenho configurações aqui já de OSD, aqui som, configuração e desliga e mais alguma outra configuração. Desse lado aqui somente a parte do saída de áudio. Bom, esse aqui é o meu MacBook. Tem um detalhe aqui, tem uma proteção aqui, então não tá, digamos, sem nada. Comprei uma película de proteção e coloquei ela aqui. O meu MacBook anterior, ele durou 10 anos e a tela dele começou a ficar marcada por causa das teclas. Eu coloquei uma película de proteção aqui, então não está 100%. Tem um monitor aqui, a Zorpa aqui do lado, e o que eu vou fazer eu vou ligar primeiro o USB-C, que seria o padrão. Interessante. Olha um ponto interessante que eu não tinha visto, tá? Esse aqui é o USB-C Power Cable. Então, ou seja, ele não exibe vídeo. E já ia pegar ele para exibir vídeo. Então, galera, é o seguinte, esse cabo aqui, que tem as duas pontas USB-C normal, é apenas de energia. E o cabo que passa, de fato, a imagem de vídeo é esse que tem uma entrada USB-C padrão e a outra em formato U. Sabendo disso, bora testar corretamente. Obrigado aí, Arzopa, por ter colocado a informação correta. Qual que é o primeiro teste que eu vou fazer? Eu vou ligar somente o monitor sem o cabo de energia, somente no USB-C mesmo. Vou tela aqui. Bom, eu vou dar uma ajustada aqui no brilho. Ó, tô vendo que estou ajustando o brilho. Tá ficando bem melhor agora. Vou colocar do lado a lado para vocês verem como fica cada um. Eu dei uma desligada nas luzes que eu tenho aqui no estúdio e deixei somente duas, para iluminação melhor aqui do ambiente, e a do teto, que ela é bem fraquinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou testar vídeos no YouTube em alta resolução e colocar lado a lado aqui pra gente avaliar. Bom, tô abrindo aqui no YouTube o vídeo e eu vou colocar aqui na resolução máxima, qualidade 2160, e vou duplicar aqui a aba para colocar nas duas telas. Uma coisa que eu percebi aqui, talvez eu precise, na tela aqui da Zorpa ficou muito grande, acho que eu preciso fazer alguma configuração no monitor, vamos ver. Bom, pessoal, um ponto interessante, né? Não é à toa que tem essa etiquetinha aqui dizendo que é 2560, que é HD. Realmente eu consigo ajustar aqui a resolução até 2560. Quando ela veio aqui, ela estava com 1280 por 720, alguma coisa assim. Tava um pouco grandona. Mas ó, a gente ajustando aqui dá para fazer com 2560. Ó, 2560. O meu monitor da Apple, ele está configurado para ser em 1512 por 982. Eu tenho aqui até mais espaço no monitor da Zorpa. Aqui é 1800 por 1169. Coloquei esse aqui e vou mexer no da Zorpa para ver. O da Zorpa não tem 1800, não tem nada assim, mas vamos botar alguma coisa mais perto, 1920 por 1080. Tem aqui alguma coisa mais ou menos parecida, né? Mas se eu quero mais espaço mesmo para trabalhar, 2560 por 1440. Gente, aí você fica com o monitor com muito espaço. Dá um zoom aqui, ó. Olha isso aqui. Eu tirei aqui, tô deixando rodando aqui e eu vou fazer o mesmo aqui no meu da Apple. O que eu consigo olhar de diferença? Bom, eu consigo ver que no da Apple eu tenho mais brilho em toda a tela, tem uma uniformidade maior de brilho em toda a tela, mas a gente está falando de um computador assim top de linha. Que ainda tô com uma película aqui em cima. Olhando o monitor da Zorpa, excelente qualidade. Tá um pouco mais escura, um pouquinho mais, assim, um tom um pouquinho mais, se eu consigo, já tá no brilho máximo, tá um pouquinho mais escura, mas é um detalhezinho só. Comparando com muitos outros monitores de mercado, esse aqui tá excelente. O que eu vou fazer? Vamos ver se com um cabo de alimentação melhora ou muda alguma coisa. Então eu vou deixar aqui o cabo de alimentação ligado e na frente para vocês poderem ver, já que o cabo de imagem tá atrás. No caso, com o cabo de energia, não mudou muita coisa,
Bom, vou ajustar aqui o contraste para ver se contraste um pouco mais alto. Tô chegando, perdi um pouco a qualidade. Então, botar o contraste. Lembra quanto estava? Eu vou deixar aqui com 50. Gente, mas eu tô falando de uma coisa assim, a qualidade tá incrível. Eu tô deixando lado a lado para vocês verem, pessoal, porque realmente a qualidade é incrível, né? Então, ó, como vocês podem ver, tive até ser um pouco de ângulo aqui. Aqui a gente pode ver que é um pouco mais escuro que o monitor da Apple, mas a qualidade é incrível. Tô vendo aqui, ó, a qualidade da água tá incrível. Eu tenho um pouco mais de definição de fato no monitor da Apple, mas a qualidade aqui não tá perdendo nada, pensando que é um monitor portátil, um monitor de R$700 aí. Então, eu vou tirar o cabo de alimentação aqui, porque me parece que só pelo USB-C aqui funcionou. Parou de dar sinal. Ah, tá aqui, ó, Type-C 1. Type-C 2 HDMI. Bom, não tá indo, vou fazer o seguinte, vou tirar, conectar novamente. Antes a gente fez isso e deu vídeo, né? Acho que agora vai entrar o vídeo. Bom, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu dar uma reiniciada nas configurações dele. Como eu fiz aqueles ajustes lá e vou aumentar agora o brilho. Tentei colocar, né, nessa imagem aqui que eu tenho uma sombra desse lado aqui mais clara e desse lado aqui um pouco mais escura. Assim, não consegui chegar no monitor da Azopa igual do MacBook, mas, bom, a qualidade aqui da Azopa tá incrível. Então, assim, o que a gente vai fazer a partir de agora vou deixar o meu MacBook aqui um pouquinho de lado e vamos focar nesse monitor da Azopa. Bom, pessoal, então esse monitor da Azopa, a construção dele toda de metal, a tela dele tem uma qualidade excelente. Vou deixar até esse vídeo rolando enquanto isso. A gente pode ver aqui que é um monitor que, comparando aqui com o meu MacBook, não perdeu muita coisa não. Ficou realmente com uma qualidade incrível. Vocês podem ver, pessoal, a cor aqui é incrível. O que eu tenho de configuração? Eu tenho as configurações de brilho, tenho configuração de contraste, eu tenho nitidez, eu coloquei no 4, tá? Eu tenho modo de economia de energia, eu consigo ajustar aqui temperatura de cor, vermelho, verde, azul. O legal que eu também consigo ajustar aqui, esse é um ponto que eu achei bem interessante, se eu vou usar ele muito para leitura, eu consigo colocar ele quente, por exemplo. Então, por exemplo, o branco, ele não fica tão branco machucando o olho. Tem o modo frio aqui também. E o utilizador, eu posso fazer as configurações que eu quiser aqui. E eu deixei como padrão no modo sRGB. Então, ou seja, eu tenho aqui uma qualidade incrível de configurações que eu possa fazer aqui na tela. E no monitor, assim, extremamente portátil. Então, vamos lá. De medidas, eu tenho aqui 36 centímetros aqui e meio de largura por 23 centímetros de altura. É um monitor extremamente compacto para você utilizar ele. De espessura, pessoal, vamos lá. Ele é realmente muito fino aqui. De espessura, a gente tem aqui 8,73 de espessura. Então, são 8 milímetros, né, de espessura, ou seja, 8,73 centímetros. Se você for pegar na sua trena, não é nem 1 centímetro. Quanto à questão de peso, balança zerada. Bom, como a gente pode ver aqui, tem 739 gramas. Bem leve, pensando que é um monitor de 16 polegadas, né, monitor portátil. Pegando ele, pessoal, a gente sente que ele é bem encorpadinho, mas não é um monitor pesado. Pesando menos de 1 kg, 739 gramas, isso realmente muito positivo, mostra a leveza do monitor, né, a praticidade que ele tem. Outro ponto aqui que a gente pode também usar ele é no HDMI. O meu MacBook ele tem entrada para HDMI e eu vou ligar somente o HDMI aqui no Azopa. Somente o cabo HDMI está ligado no Azopa. Eu vou tirar esse outro cabo aqui do computador do USB-C de vídeo e vou ligar esse cabo do Azopa no meu MacBook. Eu precisei colocar ele um pouco em cima do meu MacBook. O meu MacBook está ligado aqui no hub e eu não consigo trocar ele de posição. No meu MacBook já até apareceu o que você deseja mostrar em tela inteira, janela web ou tela estendida. Vou botar a tela estendida, usar a tela como adicional, estender tela. Realmente só pelo HDMI ele não liga. Se o teu computador, por exemplo, ele não passa imagem pelo USB-C, você precisa então conectar o teu monitor Azopa no USB-C do teu computador para passar energia, ou ligar ele num carregador aí USB de celular, um carregador USB de qualidade. Então como a gente pode ver, somente o HDMI obviamente não vai passar energia e eu preciso então ligar o HDMI e ligar ele numa fonte de energia, que no caso estou usando do próprio notebook, que eu poderia, por exemplo, usar carregador portátil. Se o teu computador, por exemplo, não tem a saída de vídeo USB-C, você pode usar a saída HDMI. Agora um teste que eu vou fazer, pessoal, é ligar ele nesse carregador da Bezos, de 65 watts de potência. Vamos ligar ele. Então esse cenário que eu estou testando aqui com vocês, pessoal, é ligar ele no computador no HDMI,
Tá? Então, se o teu computador, por exemplo, ele não tem saída de imagem para o USB-C, você liga ele no HDMI e aí você vai ligar ele então numa fonte de energia que é um carregador portátil. Ótimo, perfeito. Se você tem um computador que não tem uma saída de imagem pelo USB-C e você tem um HDMI, você então liga esse monitor no teu HDMI do teu computador, com a parte de energia você liga ele direto no carregador. Então você tem aqui esse cenário de usar dessa maneira e aí fica perfeito, porque você pode colocar esse monitor em qualquer setup que você tiver. Bom, outro teste que eu quero fazer é ligar o USB-C dele de imagem no meu computador. Eu já sei que o meu computador ele vai passar tanto a imagem quanto a energia necessária. E eu quero fazer um teste que é, e se eu ligar esse monitor Azorpa no USB-C do meu computador e ligar ele na energia também, se ele vai destravar algum tipo de função mais elaborada ali nas configurações. O que vai poder acontecer é queimar o monitor Azorpa, né? Espero que não. Bom, ligou, e aí eu vou dar uma olhada aqui nas configurações se destravou alguma coisa. Não destravou nada, mas tem um ponto interessante aqui, né? Aqui tá com 60 Hz. Então será que se eu mudar a configuração aqui no meu MacBook, eu vou ter mais Hz envolvidos? Por exemplo, chegar nos 120 Hz? Então, por exemplo, agora eu tô na 2560 por 1440. Eu vou mudar agora para 2048 por 1152. Continuo no 60 Hz. Bom, o ponto que eu notei aqui é que eu tô na 2560 por 1440 a 60 Hz. Bom, eu quero chegar nos 120 Hz, né? Ó, eu consigo aqui mudar no meu MacBook a taxa de atualização para 160 Hz. Então eu mudei. Então eu mudei a taxa de atualização e eu mantive aqui a resolução de 2560. Deixa eu ver aqui. Essa taxa de atualização mudou completamente o jogo aqui, né? Quer dizer, se mudou o jogo, tá muito realista. Gente, a qualidade é incrível. Então eu consigo ter 2560 por 1440 a 180 Hz. Eu tenho aqui uma excelente resolução de tela com uma excelente taxa de atualização. Bom, agora eu vou fazer um teste, né? Eu vou tirar da alimentação. Vamos ver se eu consigo manter essa taxa de Hz. Bom, tirei da alimentação. Brilho 100%. Agora, deixa eu ver se eu consigo voltar mexendo no Hz dele. Tá 180 Hz. Isso aqui mostra a qualidade que é esse monitor. Por quê? Eu estou usando apenas um cabo USB-C. O meu MacBook ele tem essa saída Thunderbolt, né, que passa energia e passa a imagem. Então, no meu MacBook eu consigo ter a resolução máxima desse monitor, 2560 por 1440 e com uma taxa de atualização de 180 Hz. Então, isso aqui é incrível. Agora o que eu vou fazer? E vou pegar um outro computador que eu tenho aqui. Bom, pessoal, esse aqui é um Asus VivoBook. Digamos, é um notebook razoável. Ele é um Core i7 décima geração, tem Intel Iris integrado nele, enfim, tem 8 GB de memória RAM. Ele é um notebook, digamos, razoável. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando novamente o vídeo para a gente ver e eu vou colocar na qualidade máxima. Essa tela aqui é uma tela assim, realmente não tem muita qualidade, tá? É uma tela, dependendo do ponto que você olha, já não é muito boa, enfim, ela não se compara com a tela do Mac, mas podemos ver que é muito boa. Então, quais são os testes que eu vou fazer? Vou ligar o Azorpa no USB-C, vamos ver se vai pegar. Eu não sei se passa, né, imagem. Eu vou ligar aqui no USB-C que eu tenho aqui de saída desse Asus VivoBook, vamos ver se passa alguma coisa. Bom, aqui deu sem sinal, né, vamos ver. Então, o que a gente pode ver ele não dá tela. Então, outro teste que a gente vai fazer agora, então, é ligar a energia para ver se, por acaso, esse USB-C do notebook ele não passa energia suficiente. Bom, então, como esperado, né, esse computador aqui, Asus VivoBook, não passa imagem pelo cabo USB-C. O que eu vou fazer, então, é passar a imagem pelo HDMI. Vou ligar aqui o cabo HDMI no notebook. E eu vou ligar aqui no Azorpa. E o primeiro teste que eu vou fazer é o monitor Azorpa, eu vou ligar na alimentação dele do carregador. E depois eu quero testar se eu consigo passar a alimentação pelo notebook. Será que consigo? Agora deu tela. O que a gente pode identificar aqui? Tá até com som, tirar o som aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Se o teu notebook ele não passa imagem pelo USB-C, então você vai ligar o cabo HDMI no teu computador, HDMI na saída HDMI do teu computador precisa ter uma saída HDMI, e você vai alimentar o monitor Azorpa numa fonte, né, de energia. No caso aqui, eu liguei ele num carregador USB-C de 65 watts de potência da Asus. Agora, o teste que eu vou fazer é, eu vou tirar a alimentação dele do carregador da Asus e ligar no próprio notebook para ver se passa a energia que eu preciso. Ó,
Perfeito, era um teste que eu queria fazer. O notebook aqui, ele tá passando a imagem pelo HDMI e também tá alimentando de energia o monitor, o Azor, tá funcionando 100%. Agora o ponto é, se eu tiver talvez num local que eu não consiga ligar o meu computador numa fonte de energia, talvez esse monitor extra vai acabar drenando aí toda a bateria do notebook e vai durar muito pouco tempo. O ideal é, leva um carregadorzinho e conecta teu monitor Azor numa fonte de energia para você funcionar 100% e você não ter problema com a energia do teu notebook. Bom, agora assim, comparando o meu monitor Azor com esse monitor aqui do Asus VivoBook, o monitor Azor ganha em definição, ganha em qualidade. A gente pode ver aqui que ainda é um pouco mais escuro comparado ao monitor do Asus, tá? Tem as sombras desse monitor são um pouco mais escuras de fato, mas é isso, você tem um monitor aí 100%. Então, pessoal, a gente tem aqui o monitor da Azorpa, excelente qualidade, excelente construção, tudo aí para você realmente poder usufruir e ter um monitor portátil aí com extrema qualidade. Olha, pessoal, outra aplicabilidade, né? Então, tô deixando o Asus VivoBook aqui rodando e deixei o monitor Azorpa na vertical. Mostra aí as possibilidades que eu tenho com esse monitor Azorpa. Como também agora eu vou voltar a deixar ele no modo paisagem, né? E volto e simplesmente faço assim. A grande desvantagem que eu vejo quando você não tem um computador que passa a imagem pelo USB-C é o fato de você ficar com vários cabos aqui. Diferente de quando você tem um computador que passa a imagem pelo USB-C, você apenas tem um cabo aí para você utilizar. Mas ainda assim, né, não tira toda a importância e o mérito de ter dois cabos. O que a gente pode ver, né, realmente é muito fluida aqui a navegação, é muito rápido a taxa de atualização. Esse meu notebook aqui, ele é um notebook um pouco mais fraco. Então, assim, na parte de vídeo ele deixa um pouco a desejar. Consegui chegar aqui em 2560 por 1440, tá? E de taxa de atualização, deixa eu ver aqui. Ó, agora eu mudei, estava em 200%, então mudei para 100%, então, ou seja, agora ganho muito mais espaço de fala em tela. Consigo também mudar a taxa de quadro aqui. No caso, esse monitor aqui da Azorpa, ele suporta até 180 Hz. No MacBook, como a gente testou, ele chega em 180 Hz. Eu consigo chegar em 144 Hz, é o máximo. Mas isso é porque esse meu notebook aqui não tem tanta qualidade assim. Eu tô usando aqui no notebook, no Asus VivoBook, a resolução de 2560 por 1440 a 144 Hz, que é o máximo que de fato o meu notebook suporta. Eu estou ligado então no HDMI e usando a própria fonte de energia do notebook para alimentar o monitor. Consigo 100% só depender aí do notebook. Então, se você tem um notebook um pouco mais parrudo, que tem vídeo integrado, tem vídeo dedicado, por exemplo, tem alguns que tem 2, 4 ou 8 memória RAM para a parte de vídeo, você vai estar com um excelente. No MacBook, a qualidade ficou muito melhor. Esse monitor aqui vai servir tanto para você que quer trabalhar, quanto para você que quer usar para jogos. Ó, pessoal, essa é a gameplay do canal do Zangado, que vocês estão assistindo. Coloquei aí no monitor da Azorpa, para vocês terem uma ideia da qualidade de como fica um jogo. Esse é o Forza Horizon 6. Bom, pessoal, para você navegar na internet, trabalhar com textos, documentos, enfim, se ele já é bom para você assistir vídeo em 4K, em resolução super alta, por exemplo, eu rodei aquela gameplay ali do Forza Horizon 6 do canal do Zangado, para você navegar na internet, ler notícias e tudo mais, não teria como não ser de excelente qualidade. É muito fluida toda a navegação. Ó, eu vou tirar aqui o Night Shift, eu tô com o Night Shift ativado, e agora tirando o Night Shift, você vê que as cores ficaram menos quentes, porque é uma configuração do próprio MacBook. Agora com a resolução sem ser o Night Shift, né, então você pode ver que cores, né, ficam o que é o padrão do site. E aí você tem uma navegação que você pode, por exemplo, como a tela ela é larga, 16 polegadas, você consegue trabalhar com várias janelas aqui. Então, por exemplo, estou abrindo aqui notícias aleatórias, então estou vendo uma notícia aqui e aqui estou trabalhando com um documento de texto. Eu posso ter uma outra tela também aqui aplicada, né? Então eu consigo ter várias telas aqui e continuar trabalhando com excelente qualidade no monitor, que eu não vou ter problema. Realmente o monitor da Azorpa mostra ser um monitor aí de excelente qualidade. Super recomendo aí para você que está afim aí, está interessado em um monitor com qualidade para o teu dia a dia, para o teu trabalho.